recebendo a confirmação do lugar na palestra do Panda no sábado, às 18. E sim, prof, foi realmente um sucesso ontem. E essa semana dada até hoje, a gente tem visto, tem sido um sucesso, resultado de muito trabalho que a gente do diretório teve. Bom, enfim, gostaria de passar a palavra para o nosso mediador, professor Zanoni. Professor. Obrigado, Igor. Boa noite a todos. Professora Moza Fai, muito obrigado. Bom, então, primeiramente, quero agradecer aí o pessoal que está à frente do diretório acadêmico, né, do nosso curso de Ciências Aeronáuticas, pelo convite aí para mediar esse painel aí, como tu mesmo disse, né, pessoal tão querido aí, tão amado pelo nosso curso, né, e pessoal engrenado mesmo, né, então, agradecimento aí para o João Castro, Leonardo Ancona, Igor Sperbi, Frederico Schaum, Augusto Fusinoto e Arthur Arial. Obrigado mesmo, turma competente, responsável, engrenada e que estão fazendo um bom trabalho. Parabéns. Tá? Também quero agradecer a disponibilidade aí dos nossos convidados, Cláudio Roberto Scherer e Enio Lourenço Dexheimer, né, por estar aí com a gente e participar desse momento, que vai ser, na verdade, um bate-papo gostoso aí para falar de aviação, falar de avião, que é o que a gente mais gosta, né? E falar, claro, também da instrução de voo, né? Então, um pouquinho do foco aí da nossa conversa, na trajetória aí dos nossos comandantes e, claro, como foi a instrução, como que a instrução mudou, né? Com o passar do tempo, vocês que acompanharam bem toda essa trajetória, e um bate-papo bem livre, tá? Contamos com a participação de todos, mandem as perguntas, o pessoal do diretório acadêmico aí vai fazer uma triagem ali, manda as perguntas que eu mando para os comandantes aí, a gente vai conversando, vai matando a curiosidade, vai dando algumas risadas, tenho certeza, e compartilho da opinião do professor Bruno, de que esse conhecimento, né, construído, né, ao longo dos anos e que os nossos comandantes aí mais antigos têm, não pode se perder, né? Esse conhecimento empírico, ele tem que ser transmitido, tem que ser guardado e, obviamente, que em momentos como esse, né, em conversas como essa, quando a gente tem essa oportunidade também, né, de aprender um pouco. Então, apresentar aqui os nossos convidados, acho que provavelmente seja de conhecimento de todos, mas Cláudio Roberto Scherer voou pela Varig, onde iniciou em 1966 na Varig, né? Claro que a trajetória na aviação começa antes. Voou os mais diversos equipamentos, né? Começando no DC-3 e se aposentando como comandante de Boeing 747-300. Foi instrutor de voo em diversas aeronaves, atuou como gerente de frota do Avro e do 707 e também foi gerente de treinamento na Varig. Atualmente é instrutor de voo de Boeing 737 na PUC-RS, onde também foi professor. Comandante Enio Lourenço Dexheimer pilotou pela Varig, também, né, Dexheimer passou pelos mais diversos equipamentos, né? Acabamos agora há pouco, né, a gente estava vendo alguns modelos. Também foi professor no curso de Ciências Aeronáuticas da PUC, né, que eu tive também a alegria de ser aluno. Atualmente instrutor de simulador de Embraer E190 e E195, né, os nossos E-Jets. Então, a ideia do painel é essa. Comandantes, como é que foi essa trajetória? Não sei quem quer começar. Comandante Scherer, de repente, que comentou que tem um material, montou um material ali com algumas curiosidades, imagens, né, de como era a instrução, e a gente vai seguindo o bate-papo aí. Boa noite a todos. Grande satisfação. E é uma coisa que me realiza. Eu sei que a turma jovem não gosta muito de ouvir histórias. Era uma vez naqueles tempos, né? Mas a gente não resiste e acaba contando. Era uma vez naquele tempo e tal, né? E eu me proponho assim, ó, eu vou fazer uma troca com o
Dexheimer, eu começo um pouquinho da minha carreira e paro, ele começa um pouquinho dele também, e nós vamos, tá, Dexheimer, vamos crescendo junto na carreira. Tá? Eu falo do DC3, eu paro um pouquinho, depois tu fala, né? E eu vou começar, então, como é que foi o meu treinamento desde o iniciozinho, né? Paixão de avião. Eu posso compartilhar a tela aqui, Zanoni? Pode compartilhar. Tá como co-anfitrião. Vamos lá aqui. Tá no ar aí? Estamos vendo. Tá. É claro, a paixão por avião, né? Eu me lembro, eu morava num bairro alto em Porto Alegre, e da sacada que tinha em cima da garagem eu conseguia ver o aeroporto São João, né? E eu tinha um binóculo. Toda hora de folga eu ficava sentado na beira da sacada olhando o avião de binóculo. E que eu me lembro, assim, eu era gente, tinha 7, 8 anos. Assim, eu vou ser aviador, não sei e tal. E a partir do momento que eu comecei a andar sozinho de ônibus, era uns 13, 14 anos, eu ia para o aeroporto e passava as tardes no aeroporto. E naquele tempo a segurança, não havia segurança, a gente entrava para a cabeceira, eu ficava na cabeceira da pista o dia inteiro, né? E assim foi, a paixão foi crescendo, né? E eu matava o tempo, na hora de folga, fazendo maquete. A única maquete que é kit, essa aqui que eu estou assinalando, que é de um Convair, não sei se dá para ver aqui, ó. Mas todas as outras eram feitas de madeirinha, serrando, cortando, lixando, e aparando e tal, e através de fotografia e o diabo, né? Doido por avião. E aí, em 63, comecei a voar, em março de 63. Em abril, meu primeiro voo solo. Eu tinha aí 12 horas de voo, 12 para 13 horas. Não sei se era muito ou pouco, sei que, cara, não sei o que, faz 2 turnos de pista e tal. Esse é um poderoso CAP-4, com 65 HP de pura emoção, eu sempre digo, né? Hoje o pessoal anda com os Diamond da vida com 120, 115, sei lá, o Aerobueiro 180 e ainda se queixa, né? Mas enfim. E primeira navegação do P-56, para nós era avião de luxo, e eu sempre me lembro que o aeroclube daquele tempo era muito barato. Eu trabalhava numa concessionária Volkswagen em Porto Alegre, e eu ganhava 12 mil por mês, 12 mil cruzeiros, né? E o salário mínimo era 11 mil. Né? E eu ganhava 12 mil cruzeiros por mês, e a hora de voo do Paulistinha era 1.200. Então, um salário de mês dava 10 horas de voo. E, enfim, eu voava feito um tarado. Eu voava sábado 2 vezes, um voo de manhã ou de tarde, e domingo, voo de manhã ou de tarde também. E meu piloto privado, meu primeiro teórico, eu fiquei em segunda época, e foi em agosto, mas eu já estava com 50 horas de voo. E aí passei para a segunda época em janeiro, ou fevereiro, e quando eu passei no teórico PP, eu já estava com 130 horas de voo. Já tinha, inclusive, solado o PT-19. Ali, meu físico fabuloso, sem sol, né? Branco, feito uma areia, né? Mas solei, esse avião era o meu sonho da vida, principalmente por causa do capacete de couro e aqueles óculos de aviador. Mas eu sentia, a minha pretensão de entrar na aviação era avião grande e tal, e nessa época eu fui lá fazer uma visita do Pátio da Varga, a gente pedia licença e deixava eu entrar lá. E eu entrei na cabine de um Convair 990. E era o companheiro lá, o concorrente do 07, né? Estava um Convair 990 lá, eu entrei lá dentro e acompanhado de um mecânico ali, não sei se eu conhecia. E aí eu me lembro até hoje, eu sentei na cadeira do comandante e eu estava acostumado a voar no Paulistinha, já tinha 130 horas de Paulistinha, e o meu horizonte era a ponta das asas, eu olhava para um lado e para o outro, assim, asinha na frente do horizonte e tal, e eu mantinha voo reto e nivelado. E eu, quando olhei pela janela,
eu da janela ali do posto do comando, eu não conseguia chegar à ponta da asa. E eu pensei comigo assim, como é que esse cara consegue manter voo reto e nivelado sem ver a ponta da asa, sabe? Os parâmetros eram uma maluquice, né? Uma ingenuidade, né? E aí eu saí do avião assim, cara, eu tenho que fazer alguma coisa. E aí falei para o cara do aeroclube, cara, como é que esse cara consegue manter se eu não chego à ponta da asa? Não, eles voam por instrumento. O que é isso? Né? E aí, na Varig, ela tinha fechado a Evaer e colocou à disposição de quem quisesse, esse treinador, lead trainer aí, para quem quisesse aprender a voar por instrumento. Mas caiu como uma luva. Eu era louco. E a Varig botava o valor disso aí, a hora de voo do Paulistinha era 1.200, e a hora de voo do Link Trainer era o equivalente a hoje a 50, 80, 100 reais, sabe? É baratíssimo. E eu me meti lá e fui aprender a voar por instrumento. E, claro, muito incipiente, era um... Eu não me lembro se tinha 2 motores ou não, sei que é motor a pistão, com polegada e tal, nunca tinha visto aquele negócio, né? E a gente ficava recebendo instrução por fone de ouvido, que nem o cara está falando ali. E para executar os procedimentos, ele, embaixo do tampo da mesa, tinha um negocinho de rádio lá que emitia um sinal que fazia a conta de um rádio farol. E ele pegava o carrinho e botava um mapa. Cada mapinha desses aí tinha uma trajetória, era um local que tinha um procedimento de órbita, afastamento, curva base e tal. E a gente fazia, né? Fazia curva cronometrada, subindo e descendo, 500 metros por minuto, subindo 500 metros, tudo igual, né? E o Dexário já contou essa história numa palestra que ele deu. Às vezes era muito demorado o carrinho andando ali e o instrutor pegava no sono. E aconteceu comigo, e com o Dexário aconteceu também, o carrinho chega na ponta da mesa e caía no colo do cara, né? Mas eu acho que fiz umas 40 e poucas horas de voo nisso aí, assim, porque eu gostava. Eu fiquei sem emprego durante 3 meses, e 3 meses eu ia de manhã e de tarde. De manhã e de tarde lá, gastar meu dinheiro lá e treinar voo para o instrumento. E aí, assim, preparado, tinha 200 horas certinha, já tinha um treinamento voo para o instrumento, e aí fui botar o voo DC-3. Oi? Eu sou aquele magrinho bem da direita da foto ali, a padaria está bem atrás da minha cabeça ali. Esse é o meu primeiro voo de DC-3 e a gente entrava com 200 horas, não tinha carteira, não tinha nada. A gente fazia uma seleção psicotécnica e tal, exame médico, e a gente aprendia a voar mesmo para o instrumento nesse avião. E a sorte minha é que eu tinha feito o Link Trainer e eu tinha noção de QDM, QDR e tal, né? Mas apanhei feito doido. Scherer, talvez a pergunta, esse treinamento que tu fez no Link Trainer, ele era obrigatório para entrar na Varig? Tinha que ter já o curso de voo por instrumentos ou foi curiosidade tua mesmo que... Ninguém falava nada, sabe? Era 200 horas e eu entrava. Além do mais, a Evaert, eu fiz a seleção para a Varig no final de 65 e a Evaert tinha fechado as portas, acho que 63 ou 64, sem previsão de abertura, né? E aí eu entrei ali, fui fazer o Link Trainer, foi que salvou, porque eu tinha noção de QDM, QDR, naquele tempo não tinha RMI, era marcação relativa, né? O limbo fixo, e voar no giro direcional e marcação relativa, né? E aí eu fiz, a instrução em rota era uns 2 meses, mais ou menos, né? Mas ouvia muito grito, sabe? Esse instrutor aqui, que é o que está do meu lado aqui, ele já tinha uns 7 anos de casa, ele era comandante, depois eu fiquei sabendo que ele tinha 6 meses de comando, mas era o pior sargento possível em termos de exigência. Tem aluno que se queixa hoje de mim, né?
Mas esse cara disse assim, desce com 500 pés por minuto, né? E o ponteiro ia para 600, ele berrava no ouvido, é 500 o seu desgraçado. Eu tentava botar lá, mas o ponteiro não fica. Aí ia para 400, né? E ele berrava assim, você sabe ler, seu idiota? Eu sei, sim, senhor. Eu ainda respondia, né? Sei, sim, senhor. E tu não sabe até hoje o que é 500? E eu ficava vermelho de raiva comigo. Porque quando ele fazia a etapa dele, ele girava lá o trim, lá, o estabilizador, ajustava lá 18 polegadas e cravava 500. Eu ficava olhando assim, o desgraçado crava 500. Eu pensava comigo, eu quero fazer igual. E eu tive sorte, porque esse cara era a ferro e fogo. E eu me doutrinei assim, negócio de voo por precisão e não sei o que e tal, e fui daí para frente, assim, graças a Deus, fui sempre bem, né? E aqui eu, caprichado, assistindo abastecimento, tinha que subir na asa, mesmo que não fosse abastecer, tinha que botar a regrinha lá para saber combustível remanescente em 10 etapas, das 6 da manhã às 6 da tarde, eu subia 10 vezes em cima de cada asa ali, medir combustível, abastecer e tal. Tinha que botar o dedo ali do lado do motor, tinha uma tampinha do óleo, eu tinha que botar o dedo lá dentro do tanque para sujar o dedo, para ver se tinha óleo suficiente. Depois de um tempo, tu já levava o papelzinho do banheiro lá, né, a toalhinha, enfiava o dedo lá, sentia óleo quente, tá molhado, tá, limpava o dedo e tal. Mas eu não saí comandante no DC-3, eu saí comandante no Avro. E o Avro também não tinha simulador. Aliás, o DC-3, a gente voava, fazia 1 ou 2 voos de linha, em 2, 3 semanas, e depois de uns dias, o instrutor marcava um voo local para fazer manobra, porque não tinha simulador. Até eu não tinha nem ideia de fazer voo local. E aí, um belo dia, o instrutor disse assim, olha, sábado te prepara que nós vamos para o aeroporto fazer um voo. Eu fiquei louco de medo, assim, como comandante, porque é um voo local. Mas o que é voo local? É um voo só nós dois, vamos subir para 6.000 pés, 7.000 pés, e cortar o motor, reduzir não sei o quê. Eu fiquei louco de medo. Mas quando eu cheguei no avião, eu disse assim, meu Deus, a Varig botou um avião desse tamanho só para mim, para me dar treinamento, eu fiquei enlouquecido. E aí, para quem está fazendo o Mono IFR agora no nosso simulador da PUC, curva cronometrada, 360 graus em 2 minutos, né? Subindo e descendo 500 metros por minuto durante a curva, curva de 45, recuperação de stall, latitude anormal, fazia tudo isso no avião. Tá? E aí, de copiloto DC-3, passei para copiloto do Avro. E também não tinha simulador naquele tempo. Fiz instrução em rota como copiloto e fiz 2 locais como copiloto. Em seguida, instrução para comando. E a instrução para comando também no Avro naquele tempo eram 250 horas de rota, divididas em 3 etapas. Né? A primeira etapa, visual, a segunda etapa, IFR, e a terceira, IFR com emergência. Né? Então, a primeira etapa, que era a primeira fase, que eram 80 horas mais ou menos, a gente fazia entremeado nessas 80 horas de rota, entremeado com treinamento local. Então, a cada 2, 3 semanas, a gente, num pernoite lá em Fortaleza, o voo de manhã saía às 9 da manhã, a gente ia para o aeroporto às 6 da manhã e fazia um local de 1h30 ali, treinando manobra, corte motor, toque arremetido, não sei o que e tal. A segunda fase da instrução PLA era voo por instrumento, então, um voo de rota, próximo ao destino, o instrutor botava jornal no para-brisa, pegava a cartinha lá, bloqueava, entrava em órbita, afastava, curva a base, reaproximação final, posa. Então. E depois, voo local, a gente fazia isso também, com arremetido, não sei o quê. E a fase 3 era a fase instrumento com emergência. E aí, no voo local dessa fase, a gente cortava o motor mesmo, reduzia da V1 e tinha que segurar e tal, não sei o que e tal. E
era caríssimo. Eu fico imaginando o valor que a empresa pagava despendendo combustível e horas de voo em avião para fazer treinamento local, porque não tinha simulador. E aí, quando eu saí do Avro em 70, final de 70, logo em seguida chegou o simulador de Avro, né? Mas aí eu já fui para o Eletra, né? Que eu vou parar por enquanto por aqui. Aí o Dexheimer, eu vou sair aqui e o Dexheimer volta aí e conta a tua parte do início da aviação, teu aeroclube, vai, enfim. Está contigo aí. Bom, então, a minha trajetória é muito parecida com a do Scherer, sempre uns 3 anos depois, né? Comecei um pouco depois que ele, e foi mais ou menos essa coisa também da paixão ali na infância. Eu ia também, eu morava ali no Moinhos de Vento, e mal e mal minha mãe e meu pai sabiam que eu saía de bicicleta bairro afora, ia com alguns amigos, aí íamos lá para o aeroporto também, ficávamos ali na cerca vendo o avião pousar e decolar, isso também com 8, 9 anos. A gente ia escondido para o Salgado Filho para ver avião, né? E essa coisa pega mesmo, né? Uma cachaça, e aí a gente vai embora e acaba fazendo como o Scherer fez, um aeroclube, tira a carteira de piloto privado e com essa entrava na Varig. Como foi uns anos depois, a Evaer já estava aberta, tinha reaberto acho que em 66, eu entrei lá em 69 e também passei por esse Link Trainer aí, que era um caixote, na verdade, que a gente se trancava lá dentro, e a curiosidade desse negócio da caixa, aquele carrinho, era um carrinho que andava em cima da mesa, e aquilo tinha sessões sempre no início da tarde, logo depois do almoço, calorzinho, aquele sono, né? Então, não era só o instrutor que dormia o aluno também. Era comum o aluno apagar lá dentro e aquele troço ia embora. E a gente ficava na sala ao lado, em aula, quem não estava no Link Trainer ficava na sala de aula. E era assim, batata, a cada meia hora aquele barulhão, né? Uma queda do carrinho e todo, opa, caiu o carrinho. Era pulo de 10, né? Era coisa certa que ia acontecer, e acontecia praticamente todos os dias. O Scherer falou aí do simulador do Eletra, né? Eu não voei Eletra, não cheguei a passar, mas também era ainda bastante rudimentar, ele acho que não tinha motion, nem visual. E tinha lá um instrutor, o Camacho, que era um grande gozador. Então, o Camacho era cheio dos truques para simular as coisas lá dentro. Então, quando ele queria dar fogo elétrico, ele saía da salinha ali, ia lá na frente, por baixo, em algum buraco lá, ele botava fogo num barbante. Então, dava aquele cheiro de fio queimado, fogo elétrico. Então era cheio desses truques aí, né? Então, foi, assim, também muito de arco e flecha, né? O início. Também comecei no DC3, só voei lá como copiloto, de lá fui para o Avro também, ser copiloto. E o Avro teve uma coisa muito boa na vida da gente, que foi nos mostrar o Brasil real, né? A gente voava o Brasil inteiro, a chamada Rede de Integração Nacional, e então eram voos que iam geralmente acompanhando o curso dos rios, ou do São Francisco, ou do Tocantins, ou do Araguaia, pousando de 40 em 40 minutos em lugares que a gente sequer sabia que existiam. Antes do voo, eu sempre ia lá no Atlas para ver em que estado era Gilboés, Alto Parnaíba, Xique-Xique, Barra do Corda, né? A gente não tinha nunca nem ouvido falar nisso. Isso nos deu uma ideia de Brasil muito interessante, para conhecer não só a grandeza do país, os recursos, como a miséria também, né? Quando se pousava nessas pistas de terra ou de grama, estacionava o avião no que era um casebre, que era o aeroporto era um casebre, né, do lado da pista. A garotada vinha pedir caixa de lanche, né, e era assim, uma coisa surreal a disputa entre eles, aqueles meninos pobres ali,
arrancavam a caixa, a gente já sabia, guardava para dar para eles, e eles arrancavam a caixa da mão da gente e saíam no tapa, um pegava a coxa de galinha, uma coxa fria de galinha, outro roubava o sanduíche, outro pegava a maçã, era uma disputa assim, aquilo foi muito impressionante. Eu até gostaria muito de agora fazer um voo aí parando nesses lugares para ver como é que está. Eu sei que estão muito mudados. Então, do Avro eu fui para o Fokker 27, onde eu saí comandante. Também ainda não tinha simulador, a gente gastava horas e horas e litros de querosene para fazer os voos locais. Geralmente fazia 4 pernas de ponte e no final ia lá para Campinas fazer o voo local lá até às 3 da manhã. E é gozado que o pessoal do despacho do aeroporto, eles queriam piruar o voo, de um carona. Na época era tudo liberado, então levava lá, botavam 10, 12 funcionários do despacho no avião e ia para Campinas. Saía de Congonhas para Campinas, eles não passavam da Serra dos Cristais, ali já tinham todos vomitado. Eles iam vomitando direto até Campinas, depois com as manobras, então nem se fala, né? Isso era engraçado para quem estava lá na frente e não vomitava. Coitados, nunca mais queriam participar de voo local. Mas foi a forma, né, de aprender a enfrentar as emergências, e o voo em rota o que ensinava a gente a voar instrumentos. Era primeiro um DC-3 pau e bola, como falou o Scherer, não tinha RMI, era só marcação relativa, tinha que fazer a conta para saber em que QDM, QDR estava, e aí o instrutor ainda pedia, bom, agora intercepta o que é QDR, QDM e tal. Aí era uma loucura, né? Tinha que voar, pilotar, não tinha piloto automático no DC-3, ainda tinha que fazer as contas. Mas foi uma escola fantástica. O primeiro, depois o Avro recebeu um simulador também fixo, sem motion, a gente chegou a voar um pouco ali. E fui conhecer simulador com motion mesmo na Boeing, lá no primeiro curso do 737. Mas era um simulador bem marca Diablo, assim, e ele também não tinha visual, então a gente fazia ali umas 5 ou 6 sessões e depois, sim, 10 voos locais. Voos locais no avião, a gente ia lá para uma pista abandonada que tinha no norte dos Estados Unidos, e lá fazia tudo que tinha que fazer, mas no total me lembro que eram 10 voos mais um cheque. Então, quando você vinha embora com o avião na carteira, você estava realmente com o avião na mão, tinha feito todas as manobras lá. E assim foi. Depois, claro, a coisa foi vindo, veio o simulador de classe Charlie, classe Delta. Hoje em dia eles são fantásticos. É uma engenharia que me fascina, e até porque eu não entendo muita coisa. Eu acho o projeto de um simulador, de um avião moderno desse, um simulador como temos hoje, ele tem segredos, óbvio, claro, mas eu fico imaginando como... Eu acho que é muito mais difícil projetar um simulador do que um avião, pelas reações que ele tem que ter e como aquilo é bem feito, é impressionante. Eu hoje estava reparando numa sessão, tinha lá um aluno muito bom que fazia uns pousos muito macios, e até aquela... Porque isso é mais um feeling, né? Não tem um instrumento que te mostre isso. Você vê que o cara tocava no chão, você sente a roda girando, né? As rodas girando. Eu não sei como é que eles fazem isso. O Scherer talvez saiba, ele conhece muito sobre isso. E assim uma série de outras coisas, né? As acelerações, as indicações. E vem coisa melhor ainda por aí, né? Esse E2 que a Azul está incorporando à frota agora é fantástico. Ele tem os painéis, né? Você voa olhando para o relevo, você pode estar instrumento dentro da nuvem e você está vendo o relevo sobre a área que você está voando. Ficou tudo muito fácil, né? Por outro lado, também, já falamos antes, né? Tudo muito engessado. Hoje, na sessão de Loft, eu percebi bem isso, como o cenário criado lá teve uma resolução de Tiquet, seguida de um vórtex, né, que a ponta da asa do jumbo que passou perto da gente provocou e botou o avião no dorso. E aí, mas a manobra de sair é relativamente tranquila, o avião é muito estável, o piloto era muito bom, saíram bem.
Aí a questão do ato contínuo, ligar para o comissário e ver se alguém machucou lá. Claro que machucou. Lógico, tem alguém aqui, comissário, a cabeça rachada, sangrando, desmaiou, para forçar a volta, fazer ele voltar para o Santos Dumont, de onde tinha decolado, né? E aí eu criei todas as condições para o cara dar um pau, descer lá com 300 nós, entrar barra visual, estava cavoque, né? E pousar. Não teve jeito, quer dizer, é toda uma geração que já aprendeu a voar SOP. No nosso tempo, no início, nem SOP tinha, né? Sabia fazer as coisas no peito, via o outro fazer, uma outra coisa estava em manuais, né? Mas a gente tinha essa facilidade, porque tinha que ter, né? A gente se criou nesse meio, de tomar uma ação e voltar rápido, mas não vai fazer o descent checklist. Lixe-se o descent checklist. Eu vou botar esse avião logo no chão para o passageiro, para o comissário ser socorrido logo. E as gerações mais novas têm muita dificuldade de fazer isso. Não, espera aí, eu vou fazer mais uma órbita em cima de um auxílio rádio aqui, para, como dizem, arrumar a casa, fazer tudo bonitinho, seguir o SOP, né? Eu não estou dizendo que isso está errado, eu acho que se tem um SOP tem que seguir mesmo, mas é uma diferença, né, na atitude do piloto que tinha assim, esse instinto de voltar logo para o chão e fazia do jeito que daí sempre dava certo, né? Dava o trem na hora certa, o flap na hora certa, entrava com alta velocidade até perto do circuito de tráfego. Isso hoje é muito difícil, porque ninguém treina mais isso. A Azul está num programa muito bacana agora de treinar pilotagem manual, então sempre que possível cancela o plano, vai voar na mão, desliga tudo, fly director. Boa notícia, né? E no simulador estamos fazendo isso também, principalmente com os copilotos novos, né? O pessoal tem que voar na mão, tem que se virar. E eu acho que isso é muito bom. Mas eu entendo que os tempos são outros e, óbvio, que tem toda uma rotina para ser seguida lá, né? Eu acho que o Scherer pode contribuir mais aí agora, né? Mas, então, aí eu vou continuar. Tu me deu um gancho muito bom aqui de negócio de SOP e voar na mão, né? Já voltamos nisso aí, tá? Eu vou compartilhar de novo a tela aqui. Isso aqui, o Dexter falou, os aeroportos como eram no interior do Brasil, né? Casualmente, ele falou em Gilboés. Esse aí, ó, não é o aeroporto de Gilboés, são as casas de quem mora ao lado do aeroporto. Porque a estação de passageiro ficava no canto esquerdo ali, eram 4 troncos de árvore, né, coberto com folha de bananeira, só para abrigar do sol, né? Esse lugar tinha operador de rádio da Varig. Então, quando a gente saía de Goiânia, Brasília Barreiras dava 2 horas de voo, Barreiras Gilboés dava 50 minutos, mas tinha rádio. Quando a gente decolava de Barreiras, o radiooperador, que nós tínhamos DC3, falava piri, mandava uma mensagem para Gilboés: olha, decolamos agora, estimado de chegada às 10h40, ou 13h05, que seja lá, né? A etapa seguinte, que é Gilboés Alto Parnaíba, que dava uns 40 minutos, Alto Parnaíba não tinha nada, não tinha NDB, não tinha rádio, não tinha nada. Então, o horário do voo lá era tipo assim, ó, pousava às 14 horas e decolava às 14h30 de Alto Parnaíba para Floriano, Teresina, Codó, Caxias e São Luís. Mas em Alto Parnaíba não tinha nada. Então, os passageiros, 15 para as 2 horas, iam para o aeroporto, rezando que o avião pousasse, porque se desse pane numa etapa anterior
ou estivesse chovendo, ninguém sabia quando o avião ia chegar. E aí, decolamos aqui de Gilberto para Parnaíba e tráfego visual tal, pousava. Quando a gente vinha, ao contrário, de Floriano, perto de Teresina, para Alto Parnaíba, eu me lembro até hoje, é 1h50 de voo, voando proa bússola, porque não tinha um auxílio rádio, e o vento a gente contava com a ajuda de São Pedro lá, ele botava a proa 253, e seja o que Deus quiser. E quando dava 1h50, a gente tinha que passar em cima de um rio, cuja margem ficava Alto Parnaíba. Só que, às vezes, chegava no rio, não tem cidade. Então, a gente aprendia no curso do avião, na disciplina de navegação, como fazer busca. Aí eu voava 5 minutos para cima do rio, 10 minutos para baixo. 15 para cima, 20 para baixo, até achar a cidade. Né? Quando tinha combustível. Né? Se não tivesse, às vezes, alguns aviões nossos que a gente voava tinham vindo da Real ou da Aeronorte, da Aerogeral, alguns deles tinham 4 tanques de 200 galões cada um. E o avião consumia exatamente 100 galões por hora. Então, os aviões que eram com Y e com alfa, a NU, a AVT e não sei o quê, e o Yankee Papá, não sei o quê, IPC, IPU, não sei o quê, YPU, tinham 4 tanques, dava 800 galões, dava 8 horas de autonomia. E os da Varig, que começava com a letra V, só tinham 3 tanques. Então, tinha 6 horas de autonomia. Mas, às vezes, no lugar que a gente botava gasolina, não tinha gasolina suficiente. A gente ia colar com 4, 5 horas de voo lá. E, às vezes, não dava para fazer esse pente para cima e para baixo e rumava para Gilboés. E o pessoal de Alto Parnaíba esperava até o final da tarde e ia para casa frustrado. Tá? Alto Parnaíba também tinha, e Gilboés também, vocês verem o terreno aqui, estava escrito assim, o Notan da Varig, operação proibida com pista molhada, porque era um pó bege claro, quando molhava, virava um sabão, e o avião não parava no eixo da pista e muito menos conseguia frear. E Alto Parnaíba também. Só que, quando a gente vinha de Barreiras e chegava em cima de Gilboés, dava uma voltinha, fazia um circuito em cima, o comandante olhava assim, ele dizia, está molhada, e nós íamos direto para Floriano. E aí o rádio operador avisava pelo rádio lá, o piripipi, olha, pouso cancelado, só amanhã na volta. E teve um comandante que me contou uma vez que ele saiu de Gilboés para Alto Parnaíba, que não tinha rádio, né? E tinha um passageiro que embarcou em Gilboés e ia para Alto Parnaíba. Aí, na ida, quando eles chegaram em cima de Alto Parnaíba, não tinha rádio, deram 2 circuladinhas, pista molhada, ele foi para Floriano. E esse passageiro desembarcou em Floriano. Pernoite Varig, né? A gente ia para São Luís, na volta, passava por Floriano de novo e vinha para Alto Parnaíba de novo. E aí, no dia seguinte, com o mesmo comandante, ele embarcou em Floriano para Alto Parnaíba, chegou lá, pista molhada, e o cara, 2 dias depois, voltou para Gilboés, que era o ponto de partida. Mas isso não é nada. 3 dias depois, era outro voo, eram 2 voos por semana. 3 dias depois, chega esse meu amigo, o comandante, o Cranen, o Dexter deve lembrar dele. Claro. O passageiro embarcou em Gilboés para ir para Parnaíba 4 dias depois. Aí chegou lá em cima, o Cranen sobrevoou a pista ali, pista molhada. Aí o passageiro abriu a porta, avisou o comissário, né? Olha, vamos para Floriano, né? O passageiro entrou na cabine lá, apontou uma pistola para o Cranen assim. Posso falar o nome feio, Zandoni? Pode falar, chefe. Pode falar. Está liberado. Floriano, o cacete. Vai posar aqui em Gilboés. A pista está molhada. O cara disse, não quero saber. Botou a pistola na cabeça do Cranen e ele pousou em Alto Parnaíba com pista molhada. Graças a Deus, parou antes do final da pista, não perdeu a reta nem nada, mas a vida era assim. Né?
Então, dá para mostrar. Esse é o aeroporto que a gente conheceu. Enxerga, o passageiro mostrou as credenciais e teve que pousar, deu um carteiraço lá. Eu tenho uma história inesquecível desse local lá em Jubués. Vocês estão vendo aquele grupinho de pessoas ali, né? Quando o tripulante descia, essas pessoas, que eram moradores, evidente, ali, cercavam o tripulante, porque a gente ia até São Luís e voltava no dia seguinte. E paramos ali, esse local não abastecia, mas tinha que subir na escada do avião para medir o combustível remanescente. E eu tinha um copiloto, que era o titular voo, porque eu não estava voando sozinho, era o meu segundo voo. Eu não sabia o que estava fazendo ainda com o avião, né? Eu desço a escadinha lá na porta de passageiro e 6 passageiros desses me cercam com um dinheirinho na mão. Dinheiro equivalente assim a nota de R$ 2, R$ 5, R$ 10, né? E diz assim: seu copiloto, pelo amor de Deus, me compre alguma coisa em São Luís. Olha só. E eu virei para o Penteado, que era o copiloto do voo, disse: Penteado, que história é essa? Scherer, pega o dinheiro e compra qualquer coisa em São Luís. Eu perguntei assim: comprar qualquer coisa, o quê? Scherer, tu sabe o que é qualquer coisa? Não tenho a menor ideia. Feijão, açúcar, fósforo, leite, guaraná, Coca-Cola, o que tu achar em São Luís por 3 pila, por 5 pila, tu traz. E eu levei um choque. E eu pensei assim: meu Deus, eu saí de casa com 22 anos, da casa dos meus pais, com comida na mesa, com dinheiro para condução, tinha vontade de comprar uma Coca-Cola, sabe? Eu nunca imaginei que o Brasil fosse desse jeito. Isso em 66. E aquilo foi um choque para mim, né? E aí, no pernoite de São Luís, lá fui no boteco, lá comprei açúcar, arroz, não sei o que e tal. E a partir daí virou rotina. Cada vez que eu passava em São Luís, já fazia a coleta lá, tomava. A gente sabia quem eram as pessoas pela fisionomia, né? Porque não tinha nome e tal, né? E eu trazia um rancho de São Luís para essa turma aqui, cara, um horror. Mas, prosseguindo as histórias, esse aqui, ó, o computador trancou aqui. Aqui, esse aeroporto internacional de Goiânia. Quem conhece hoje de Goiânia não acredita que isso foi aeroporto até os anos, acho que 70, 70 e pouco, né? Enfim. E esta era a pista de Miracema do Norte. Ela está escondida atrás do para-brisa ali, ó. Uma pista enorme de 850 metros e 30 metros de largura. Quando a grama crescia, ficava só o trilho do trem de pouso do avião. Mas pelo menos não era mato fechado. E a gente era muito feliz, a gente adorava pousar nesses lugares, porque é assim, ó, a gente se sentia importante, porque era o elo de ligação com a sociedade, com o Brasil, né? Era um avião, né? Mas, enfim, continuando nossa história, Eletra também, o interessante, o treinamento do Eletra naquele tempo, né? Eu era comandante de Avro e a gente ia para o Eletra como comandante, mas comandante em preparo, então, era o primeiro oficial, porque no Eletra só voavam 2 comandantes, não tinha copiloto naquele tempo. E aí eu saí do ground school na sexta-feira, depois de umas 3 ou 4 semanas de ground school, de aula mesmo, de avião, né? Terminei numa sexta-feira e na segunda fui de uma linha para o aeroporto e me aprendi: olha, eu sou o seu aluno, o comandante Orlando e tal, e ele ia direto para o avião, não tinha simulador. Então, a primeira etapa tu fazia na direita, olhando o que o comandante fazia e tal, não mexe em nada para não dar problema aqui e tal. E aí, pousamos em São Paulo, Curitiba. Em Curitiba, o comandante disse assim: senta na esquerda. Me deu um calorão. Aquele baita avião, né? Eu voando Avro com 18, 20 mil quilos, e dá um avião desses com 3.700 HP cada motor, dá 15 mil HP, o Avro tinha parcamente 4 mil, né? Eu disse assim: eu não sei o que vou fazer com esse avião. Não, pula a manete para frente e tal, eu vou te cuidando aqui e tal. E fiz um pouso, fiz 2 pousos e tal, graças a Deus não tive problema nenhum. E aí, a gente terminava a instrução em rota
a gente ficava primeiro oficial pronto, mas não certificado, não habilitado. Eu só podia voar na esquerda se o comandante fosse instrutor e quisesse me dar a operação na esquerda. Até fazer o treinamento local, que eram 8 horas de treinamento no local. Toque arremetida, corte de motor na V1, curva de 45, curva cronometrada, recuperação de stall, descidas de emergência e os cambal lá, enfim. Aí, depois de uns meses, quando dá só na direita e tal, treinamento local, 1, 2, 3, 4 treinamento, cheque local, e ficava certificado. E aí, saí do avião até... Esse é o painel do Eletra, né? Saí no fim do ano de 73. Logo em seguida, chegou o simulador que o Dexheimer comentou. E quando eu fui para o... Eu tenho um videozinho aqui. Eu não sei se vocês vão ter paciência de vê-lo, porque são 7 minutinhos. Operação completa feita por mim, claro, né? O Eletra. Olha só, para quem está fazendo a instrução IFR Mono ou Multi aqui na PUC, preparação para decolagem, ajusta Corse no primeiro curso a ser mantido após a decolagem, ou seja, após recolhimento de flap e climb potência de subida. Desde aquele tempo, nós não tínhamos um SOP, que nem o Dexheimer falou, mas era assim, ó. A gente aprendia que era assim e assim que se fazia. Primeiro curso de Manaus ali, 153. Opa, botou aqui. Eu tenho que dizer para vocês que esse da esquerda sou eu, hein? Não pareço, mas sou. Pô, impressionante como você era jovem, né? Que Muito coisa. Pô, que homem moço. A partida do motor, 1000, 2000, então paralelo em on. Usar o instrumento do motor ainda é analógico, né? De reloginho. Eu acho que é pela visualização, né? É mais fácil entender, eu acho que sim. Não sei. Será que pode ser? Não dou explicação. Outra, tem uma dificuldade com outra. Eu não consigo imaginar como seria um instrumento de motor com gráfico, com barrinha que sobe. Tipo speed tape. Se não fizeram é porque... Ainda tem uns engenheiros bons lá. Só por isso que não fizeram. Sherry, como é que eram os comandos aí do... Olha, era uma pluma levíssimo. Acho que tu botava 100 gramas de peso ali e já moirava tudo. Impressionante. Ele era 50 mais... toneladas aí, 110 milímetros, né? Musculoso. Mínimos para decolagem, né? Até na linha tem. Tinha que atingir 2.870 no mínimo, ó. Passava de 3 ali, né? Para quem não sabe dessa habilidade aí do comandante Sherry, também mandava bem na edição de vídeo, né? Todos esses vídeos aí.
foram editados à mão aí, né? Me interessa aqui. Viu, Xera? A Cláudia Faia está sugerindo ter um vídeo, um canal no YouTube. Pois é, já tem um desses aí, já está publicado lá. Ah, é? Dexcyber voou o Eletra também? Oi? Voou o Não. Eletra também? Não. Não. Não foi. Qual é a pergunta? Não, se o comandante Dexcyber voou também o Eletra 2. Ah, parece que não, né, Zé? Não foi. Foi direto para o 37. Isso. Olha como usa compensador ali, olha só. É impressionante. É um exercício. A gente decolava, na decolagem era 10 no zap. Esse eu peguei também, tem umas imagens boas aqui, muito legal aqui. Eu guardei aqui para não botar fora. Tem um da sombra aqui. Eu filmei aqui na 11 em Porto Alegre. Reverso. Onde é que está aqui? Aqui, ó. Acho muito bacana isso aqui. E não tinha 50 pés, nada. Cruzava a cabeceira e tocava no chão. Não sei se vocês viram aqui. Olha só, nada de 50 pés ali, ó. A gente cruzava. Até, eu vou comentar aqui, ó. O único acidente de Eletra que nós tivemos foi aqui na pista 11 em Porto Alegre, porque não, o Dexcyber bem lembrou, nós não tínhamos o padrão operacional, é tudo tocado de ouvido, faz assim, assim, que é bom, que assim é ruim, não sei o que e tal. E cruzar a cabeceira não tinha medida. Aliás, para quem voa em aeroclube hoje, tem uma referência. Vocês cruzam a cabeceira e toca na pista. Não tem um patamar, cruza 10 metros. Né? Quer botar outra coisa lá, né? E na Varg era a mesma coisa. O DC-3 cruzava a cabeceira e virava lá e tocava. Não tinha medida. E no Eletra também era assim. E até que um dia, o diretor de operações da Nacional, que o Dexcyber deve lembrar, que era o Vestark, dizia assim, nós temos que começar a botar aqui cruzamento de 50 pés, não sei o quê, não precisa ser tanto, mas pode ser 25 pés, porque o Vestark voava internacional e ouvia lá fora que cruzar 50 pés, que não vai, não sei o quê, a gente não tinha nada disso, né? E ele começou a disparar na frota de Eletra, o pessoal era obrigado a cruzar pelo menos a 25 pés na cabeceira. E tinha aviadores antigos que achavam um horror, um desperdício de pista. E eles continuavam cruzando a pista e tocando a roda. E o diretor botou um fotógrafo na cabeceira da 16, na 17 lá em Congonhas, fotografando o cruzamento da cabeceira, e eles mediam a altura das rodas, o prefixo do avião e a hora do pouso para saber quem foi o comandante, para chamar ele na cincha lá e tal. Nessa política de mudança, lá pelas tantas, o Vitor Juliette Papá, sob comando daquele cara que foi meu instrutor no DC-3, eu não estava nesse voo, ele era professor ainda, cruzou tão baixo que deixou o trem de pouso na cabeceira. E quebrou o trem de pouso direito, a pá da hélice entrou, por sorte, o través do banheiro, era bem no plano da hélice,
uma hélice entrou e atravessou o banheiro, machucou alguma pessoa, mas ninguém morreu, graças a Deus, deu perda total. O VJP ficou abandonado em Porto Alegre por anos a fio, né? E ali foi o que bastava para o comandante, né? Agora chega, 50 pés, não sei o que e tal, enfim. Bom, quando eu saí do Eletra, eu fui para o 27 em 74, né? E aí já tinha simulador. Mas eu consegui essa joia aqui, eu fiz uma montagem para essa plateia tão legal aqui, como é que era o sistema visual daquele tempo do simulador do 27 e do 07, tá? Isso nos anos 70. Era um painel, uma parede, tinha uma maquete de um lugar com uma pista. Não sei se dá para ver de longe aqui, ó. Você consegue ver o meu mouse aqui, ó? Tá vendo Sim. aqui? Dá para ver, sim. Dá para ver uma pista. É um campo com plantações, com mini-cidades e tal. Então, essa parede era inteira, tinha, eu acho que uns 10 metros de comprimento por uns 5 metros de altura, porque o avião podia voar, fazer visual, não sei o que e tal, e manter esse espaço. E a maquete não era muito saliente, porque vocês imaginam, na cabeceira dá para ver ali a marca dos 500 pés, dos 1.000 pés, vocês imaginam que a gente passava no marcador externo a 1.500 pés, né? Então, vendo naquela pistinha lá, o que seria 1.500 pés, projeta lá na altura do marcador externo. E esse trambolho aqui, ó, é uma câmera. Tudo isso é um guindaste para uma câmera do tamanho de uma caneta, né? E ela tinha uma rodinha embaixo de contato. Quando ela tocava na pista com força, a câmera desacoplava e esse guindaste afastava da maquete para não quebrar a câmera, tá? E precisava de um operador com fone de ouvido, porque essa câmera só conseguia filmar a trajetória do avião do marcador externo até o pouso, tá? Então, eu fiz uma enjambração aqui. Olha a câmera vindo assim, ó. É assim que ela vinha, né? Pousava e ela filmava essa aproximação com esses campinhos, esse relevo todo ali, e essa imagem era projetada numa televisão para cada um dos pilotos, tá? Só que o operador da câmera ficava esperando o sinal do instrutor, do simulador, de modo que quando o simulador passasse em cima do marcador externo, ele, pelo rádio, dizia lá para o operador: passando o externo agora. E ele já estava com a câmera esperando em cima do externo e acoplava ao movimento do simulador e soltava a câmera e ela vinha filmando, né? A aproximação com a câmerazinha e a gente via lá dentro, né? Da televisão lá dentro. E é claro que se o cara fizesse uma curva para um lado e para o outro, a câmerazinha fazia o movimento e a câmera acompanhava o movimento. E o fato ruim era que o operador era estritamente necessário, porque se o aviador perdesse a reta da aproximação, vinha com o motor cortado, por exemplo, e perdia o controle, o avião caía de asa, ele tinha que ser rápido, desligar esse transportador da câmera, porque senão a câmera batia na maquete do jeito que o avião ia bater, né? E então isso aí marcou muito a nossa época aqui. E quando chegou o simulador de 2.7, esse sistema visual era para os dois simuladores. Então, às vezes, no 2.7, eu chamava, quando estou no externo, ele dizia assim para mim: segura aí, dá freeze, dá pausa no simulador, que o 07 está pousando agora, vai demorar uns 4 minutos. A gente ficava esperando, tudo parado ali. Quando o cara terminava o pouso, né, ele desacoplava do 07, por controle remoto, puxava a câmera de volta para o externo.
Quando estava lá no externo, eu avisava, ok, estou no externo, vou soltar, eu soltava. Então, a gente ia fazendo assim. Esse era o sistema visual dos primeiros, né? E foi com esse sistema visual que eu fiz o simulador e tal. E o treinamento de 2.7 também era um mês de rota, não era muita coisa, porque já tinha 5 horas de voo, 6 horas de voo, então era uma transição rápida, mas a transição dolorida era no simulador, né? Que o avião era o primeiro jato que a gente voava e tal. E eu sempre digo para os alunos no Jet Trainer, as dificuldades que os alunos sentem no Jet Trainer foram as mesmas pelas quais eu passei aqui no 27, no 07 não, no 27, o primeiro jato. E também no 727 eu fiz 6 horas de local, né? Que era um absurdo o gasto de combustível e horas de voo de avião, né? E o meu primeiro voo de 27 internacional, eu não vou dizer para onde é que eu fui. Ganha um docinho quem descobrir aí, né? De onde é que eu estou vindo. Fica a dica, né, Sharon? Fica a dica aqui. A dica está dada. Eu vou parar por aqui, para o Dexter falar um pouquinho agora. Tá? E aí, quanto às tuas peripécias no 37, a tua transição do Avro, cara, eu não te invejo, o Dexter. Que paulada deve ter sido a tua passagem do Avro para o 37-200, cara. Está sem som. Está sem som, comandante. Lá em cima. Agora saiu, voltou? Saiu. Tá. Então, lembrei que o Cher mostrou ali o abastecimento, né, no DC-3. O meu primeiro voo em rota foi lá na base de Porto Alegre, era um voo para Uruguaiana, com escala em Santa Maria, Alegrete, não lembro se tinha mais algum lugar. E era um dia em que estava garoando na Porto Alegre. A primeira abastecida que eu fui dar, subi eu e o rapaz lá, o abastecedor na asa, para fazer aquilo tudo que o Sherry explicou. Só que a asa inclinada, pouca prática aqui, pouco equilíbrio, e sapato novo, né? Sapato zero, bala do uniforme. Comecei a escorregar, comecei a descer a asa de ré, e aí me agarrei no abastecedor, comecei a trazer ele comigo, fomos descendo os dois. Eu sei que eu enfiei a mão numa janela, tinha até passageiro olhando para fora, não sei o que esse maluco está fazendo aí, e eu acho que eu consegui me agarrar num rebite, devia ter uma ponta de um rebite ali, que ali a minha unha cravou e a gente conseguiu parar. Quer dizer, o fiasco não foi total, porque a gente não chegou a cair de cima da asa, mas o terror, que foi o pânico daquela coisa, né? Outra é que eu tive sorte, eu nunca fui tratado abaixo de grito no treinamento, que nem o Cher, até porque o meu sempre dava 500 pés por minuto, não tinha erro, o cara não precisava reclamar. Brincadeira, hein? Interessante, ainda dessa coisa de simulador aí, até recomendo a quem agora vão sair da faculdade, vão para a linha aérea, a aviação no Brasil vai continuar crescendo, sim, o país vai dar certo, é uma vocação do Brasil, é uma vocação da aviação brasileira. E se tiverem oportunidade, se forem chamados para dar esse treinamento em simulador, não deixem de aproveitar essa oportunidade. É uma escola fantástica. Eu até hoje, com toda a experiência que tenho, com a idade que tenho, toda sessão eu aprendo alguma coisa. A gente aprende muito ensinando e vendo os alunos acertarem e errarem, né? As sessões de loft são muito interessantes, porque a gente tem lá uma série de cenários, tem que aplicar um daqueles, e as tripulações têm que resolver a moda deles. Claro que tem checklist para seguir, tem SOP para seguir, mas as soluções que eles dão na hora de gerenciar a crise, de ficar decidindo o que vão fazer e trocando informações, isso tudo já são gerações criadas já desde o Aeroclube, fazendo CRM, né? Então, é muito interessante como cada tripulação resolve um
mesmo problema, cada uma de um jeito, principalmente quando for assim, casos não muito definidos, né, acúmulo de panes ou situações que estão mascaradas, né, é interessante como cada dupla de pilotos sempre traz uma novidade e traz cultura para a gente também, né? Outra coisa é o que vai se fazer agora, que está no foco aí dos estudiosos, a questão do startle effect, que também a gente tomou susto desde o DC3, do Avro e tal, e não tinha esse nome ainda. Como eu digo, eu peguei tesoura de vento, ainda não chamava tesoura de vento, né? Era uma turbulência maluca, não sabia-se lá por quê, né? Mas, então, o startle effect, ele apareceu muito com casos mais ou menos recentes, né? Que é aquele período em que o piloto, ao ser confrontado com uma pane ou estranha, ou nova, ou alguma coisa que não estava prevista, ele leva um Δx de tempo para entender o que está acontecendo. Isso, com o ser humano qualquer, questão do córtex interno que dá o susto, o córtex do cérebro intermediário que libera emoções, e depois o maior de todos, que é o que pode trabalhar objetivamente e resolver problemas. Então, esse encadeamento está se chegando aí no mundo a um tempo mais ou menos de 30 segundos. Isso está muito bem lá no filme do Sully, que queriam pegar ele porque ele não fez o que os agentes lá do FAA achavam que ele devia ter feito, ou seja, perdeu os 2 motores, ou regressa para a LaGuardia ou vai para Teterboro, e ele não fez nenhuma coisa nem outra, ele pousou no Rio Hudson, aliás, com muito sucesso. Fizeram a mesma manobra várias vezes e viram que dava para pousar. E aí o Sully, quando ganhou a palavra, ele disse assim, sim, mas todos esses pilotos que fizeram essa manobra, eles sabiam que iam encontrar bando de pássaros, sabiam que iam perder os 2 motores, então foi muito mais fácil. Uma coisa é resolver na hora um problema que você nunca sonhou em enfrentar, e também não tá bem descrito em literatura. E aí ele propôs, se não me engano, no livro e no filme, ele propõe um determinado tempo. Ok, chama esses aviadores de novo aí, mas eles só podem começar a trabalhar depois de, eu não lembro se foi 25 ou 30 segundos, e aí nenhum deles conseguiu chegar todos bateram antes da pista, o que deu razão para ele. E aí começou essa discussão, né, do efeito de susto/surpresa, e está mais ou menos já um consenso que quando é uma pane desse tipo, que não é aquela que se treina a cada 6 meses no simulador, se repete, e o cara, quando volta no semestre seguinte, já sabe o que vai ter, e aí resolve rápido. O problema é o cara que encontrou o bando de pássaros lá depois da decolagem, o Air France, que pegou um tempo horroroso, congelamento de pitôs, perda de instrumental, associado a pouco conhecimento do sistema do avião, acabou daquele jeito. Teve ainda um Qantas, acho que um A380 da Qantas, que teve um problema muito sério, uma turbina despalhetou, afetou uma série de sistemas. É considerado até hoje a pane assim, que apresentou no EICAS lá a maior sequência de inconformidades ou de anormalidades ou de panes, né? E eles se saíram, claro que tiveram também o susto, o startle effect, mas eles estavam em 5 na cabine, 5 comandantes, não sei, talvez a introdução do avião, e foram se ajudando e discutindo e levaram o voo a bom termo, como o Sully. Então, você pode ter startle effect e sair bem, e pode ter e sair mal. Então, a grande discussão agora é como introduzir isso
no treinamento. Quer dizer, como é que você treina alguém a levar um susto, né? Não adianta chegar e, de repente, dar um berro no cara e o cara se assusta. Não é assim. Então, está se estudando isso, como fazer. Tem uma série de ideias já. E uma que me parece muito boa é a de levar o cara para o simulador, a dupla, dar essa pane, uma pane de surpresa para eles, e ver o que acontece. Não interessa se sobreviveram, se não, se levaram o voo a bom termo. É mais para filmar lá no SimView como é que foi a reação, o tempo que eles levaram para começar a raciocinar, e depois, no dia seguinte, voltar e fazer a mesma lição, já sabendo o que vai acontecer. Isso contribui bastante, porque você não vai nunca evitar o susto e a surpresa e o tempo que leva aqueles 30 segundos para começar a agir coerentemente. Mas você pode, pelo menos, se conhecendo, vendo como é que você trabalhou, inclusive vendo o filme, né, do simulador, você pode se conhecer melhor e saber como, o dia que você tiver um efeito desses, reagir de uma forma diferente. É um tema incipiente, mas que eu acho interessante conversar, porque ainda não se sabe bem como fazer isso, né? Bom, depois, se a gente quiser falar de pane, então precisaríamos a noite toda, porque, como disse o Scherer, no 737 eu tive todas do checklist, e até uma que não estava, que era uma abertura indevida de um dos spoilers, né? O avião entrou em roll e quase que a gente vai no dorso, né? E essa não tinha checklist, a gente teve que bom, vamos pilotar como dá aí. Mas aí é muita história, é tudo muito, muito longo. E o bom, né, que eu digo, a gente vai levando isso para a vida, experiência, e pode repassar muito dessas coisas no treinamento de simulador. E a gente não cansa de ver coisas pitorescas, né? Uma que eu queria lembrar no treinamento inicial, em Orlando, tem épocas em que o simulador da Azul está sobrecarregado, a gente tem que ir ou para Orlando, ou para a Alemanha, em Frankfurt, estive em Munique uns anos atrás. E lá em Orlando, eu estava dando lição para uma dupla, e pessoal novo, tudo 200 horas com comercial e FR, fizeram G-Training em algum lugar, mas muito pouca experiência, né? E aí vem aquele SOP enorme que eles têm que começar a estudar. É o mais importante durante o treinamento inicial. Eu quero saber o SOP e as limitações, né? Não adianta ficar estudando sistema hidráulico, sistema elétrico. Não, tem que sentar lá nos simuladores e sair fazendo um programa que é intenso, né? Muito corrido, vai todo dia aumentando a pressão e aumentando a dificuldade. Mas na primeira lição a primeira lição é assim: papai e mamãe, sai desde o pushback, taxia, decola, faz um voo em rota, sem pane, sem nada, para ir pegando até a mecânica das tarefas de bordo, né? E era um voo de São Paulo para Curitiba. Eu até frisei várias vezes o simulador para dar tempo do pessoal fazer o procedimento de subida. O preparo da descida levava também muitos minutos, tinha que frisar de novo. Então, bom, agora vamos iniciar a descida, está tudo pronto, agora é só voar daqui do nível 300 para o aeroporto lá de Curitiba, visual, não precisa fazer ILS, não precisa fazer nada. E aí o copiloto ia iniciar a descida, e aí ficou me olhando: e agora o que eu faço? Eu digo: pode iniciar a descida. Sim, mas como é que eu faço, né? Agora, tem uma sequência, não tem coisas que você tem que fazer. Eu estava querendo que ele fizesse o descent checklist, mas fazer sempre no início da descida. E ele olhava e disse: tem que fazer alguma coisa. Eu digo: tem, que você já está ficando atrasado, já está ficando alto. E o cara olhava para o outro piloto, e o cara queria: deixa ele. Aí usei padrão Scherer, né? Não te mete, deixa ele resolver. Obrigado. Aí ele olhou, pensou, e daí um pouco ele teve um estalo, né? Ele disse assim: já sei,
Eu digo, então tá. Ele falou, flap one. O cara pediu flap no nível 300. Quer dizer, acontece, era um ótimo piloto, olha, está aí na linha, que é uma beleza, acho que se não saiu o comandante já deve estar saindo, e ele... Mas é aquela coisa, por isso que o instrutor tem que ter sempre muita paciência, isso eu também aprendi com o Scherer, falava Dexheimer, mas lembra nós, quando tínhamos essa idade, lembra que a gente não sabia porra nenhuma, que como a gente fazia coisa errada, e é isso, é assim mesmo. Então, vocês, alunos, vocês, instrutores aí da PUC, vocês, futuros instrutores de rota, tenham sempre em mente que ali na frente tem alguém que, além de estar numa função nova, está numa carga, numa pressão muito grande, que a gente sempre tem que procurar tirar um pouco dessa pressão de cima do aluno, e com pouca experiência. Então, vamos fazer coisas desse tipo. Vou fazer uma colocação, Dex. Sim, claro. Tu falou um negócio, um exemplo assim emblemático, tá? O que acontece muito hoje em dia, eu não sei se é percepção minha, né? Esse exemplo que tu deste, me parece que o cara foi fazer a lição 1 e não leu nada. O que eu estou achando, eu não sei se é o piloto brasileiro ou o sistema de lição brasileiro, eu não sei o que é. Eu tenho falado algumas vezes já para alguns alunos, vocês estão acostumados a aprender de ouvido, né? Porque quando nós entramos no DC3, tu falou bem no início, não tinha SOP, nem manual do avião nós recebíamos. A gente aprendia a voar o avião na instrução em rota. Isso aí. Tu faz assim, assim, puxa, empurra, vira e vai. Nós aprendíamos de ouvido, não tinha nada escrito. Tá? Mas hoje, o PTO descreve tudo. Está tudo escrito desde o primeiro dia que eu estou na empresa até sair comandante não sei aonde. Está tudo escrito. E a seção 1 do simulador está escrito, você vai fazer isso, isso, isso e aquilo. E eu acho assim, ó, me parece que alguns alunos não se preocupam ou acham que pode ir para uma instrução de simulador numa empresa do RBAC 121 sem abrir o manual na véspera, né? Eu me lembro que o Rieti, depois que ele se aposentou, ele foi voar para um banqueiro colombiano, né? E foi voar o Falcon 600, não sei das quantas lá. E daqui a um pouco o banqueiro comprou o Falcon 7X, o Easy, aquele todo, parece um 787, né? Todo cheio de painéis ali. E ele foi fazer a transição no simulador da Fly Safety, não sei aonde lá. E numa das sessões, que era 3 ou 4 às 5, o instrutor gringão lá, com cara de malvadão, de urso lá, não sei o que e tal, disse assim, bom, hoje temos a pane hidráulica, o flap, o trem, não sei o quê. E aí ele perguntou, quem começa hoje? Aí o copiloto falou, o copiloto reagiu assim, sou eu. Então tá. O que tu faz se perder a bomba hidráulica, não sei das quantas lá? Ah, não deu tempo de estudar. O cara não falou nada, fechou o manual, sessão encerrada, estão dispensados. Em 3 minutos encerrou a sessão. E o gringo lá, eu não sei se é esse gringo ou todo o sistema da Fly Safety lá, assim, ó, tu faz o estudo prévio da sessão. Eu não sei se foi esse caso desse aluno que tu tá, sabe? Mas me parece, eu acho que o nosso aluno está muito mal acostumado. Né? O que tu acha, Dex? Está sem som. Tá sem som aí. Okay. Voltou. Eu acho que sim e não. Acho que sim, de um modo geral, um pouco mal acostumado, não é o nosso copiloto, é uma geração inteira aí que estão mal acostumados com muitas outras coisas, não é só com o SOP, com a aviação. E
Mas acho que não. No caso ali, eu acho que foi simplesmente o cara se colocou numa pressão tão grande que ele confundiu as coisas. Claro que ele sabia. Se eu fizesse uma pergunta para ele, quando é que dá o Flapion? Eu tenho certeza que ele responderia 12 milhas. Mas no environment ali da cabine do voo, acho que aquilo pegou ele de surpresa, não sei. Mas não parece que tenha sido por relaxamento, até porque eles estudavam muito lá. A gente chega lá em Orlando, em qualquer lugar, o instrutor vai passear, os alunos ficam no hotel trancado, a chave lá, cadeado, estudando. Né? Então, não acredito que tenha sido isso, mas sim, há uma complacência. Né? Uma outra coisinha que eu queria colocar, só aqui, eu acho que o tempo está acabando, foi da epopeia, que foi a chegada e a introdução do Jet Trainer na PUC. Eu tenho a impressão que você não estava nessa época, né? Você estava, acho que, afastado quando chegou o Jet Trainer. Eu voltei em março de 2007. Então, isso aí foi, acho que, 2006. 2006, e Só um pouquinho, por favor. 11:05. Quando aquilo chegou, depois de muita espera, um dia o Hildebrando chegou com a boa notícia. Olha, tá aí, chegou um caixote enorme lá para o Jet Trainer. E aí começou a desmontar e a montar, principalmente. Veio um técnico também do fabricante. Mas o que eu queria deixar registrado, um trabalho fantástico que foi feito pelo Éder, que estava, eu acho que na chefia do treinamento. Me lembro muito do Brenner, do Coelho, o próprio Zanoni depois se juntou na equipe também, e o Schilling. Devo estar esquecendo alguns companheiros aí, lógico, certamente estou. Mas um trabalho fantástico que essa turma fez, sem nunca ter voado jato, eles pegaram aquilo lá, criaram logo um sistema de treinamento, um programa. Foi show de bola aquilo. E aí a surpresa, né? Bom, ficou pronto, digamos, na terça-feira, está pronto, amanhã pode voar o Jet Trainer. Na quarta-feira, chega lá na PUC o comandante Murilo, que era o... Maurício, era o chefe de treinamento lá do centro de treinamento da TAM. Eu assim, estou sabendo que tem um Jet Trainer aí, né? O Elones, eu acho que tinha dado um jeito de passar a notícia para ele, oferecer o serviço. E aí o comandante Maurício diz assim, tá, mas eu quero usar isso aí, vou trazer meus pilotos para treinar, os que estão entrando na TAM, né, pilotos que entravam na TAM e iam fazer simulador, passariam pelo Jet Trainer antes lá no programa. O que vocês têm aí de programa? Aí o Éder explicou, olha, nosso programa aqui é inicial, é uma experiência, estamos cogitando fazer aqui 10 saídas, né, distribuídas de tal e tal jeito. Ah, bacana, legal, porra, posso ver a máquina? Aí fomos lá, levamos ele, conheceu a máquina, dizer assim, então tá, eu já vou mandar logo agora, acho que 4 ou 5 duplas para cá. Pô, que legal, que bacana. Tá aí. Bom, mas para quando? Não, eles já estão no hotel em Porto Alegre, já estão lá. Então, a estreia do Jet Trainer com a primeira turma da TAM, assim, na correria. Eu me lembro que eu corri para o escritório, fui criar um checklist, um SOPzinho para a TAM. Ele deixou lá com a gente o negócio o avião básico era o A320, nós adaptamos mas tudo assim, numa noite, nós tínhamos que fazer no dia seguinte, 8 da manhã estavam lá, os garotos da TAM, a gente tinha que dar treinamento para ele. Então, eu queria deixar um registro aqui dessa turma que foi fantástica no trabalho que tiveram e na compreensão que eles tiveram do espírito, que é a alma de um Jet Trainer, né, que está funcionando maravilhosamente até hoje. Aí a gente não para de receber gente da PUC. E eu queria deixar registrado o que essa turma fez, lá o Éder, e o Coelho, os Brenner, os Anones e todos os outros, né, o que eu tinha para colocar agora. Bacana. Pessoal, tem perguntas aqui, tá? Já está chegando algumas perguntas. Acho que a gente pode ir respondendo e, claro, se vão lembrando de mais algumas coisas, vão complementando, tá? Primeira pergunta
com o aumento aí da automação, com os níveis de automação embarcados cada vez maiores, mais complexos, né, com cada vez mais modos de voo, como é que isso tem impactado aí na instrução de voo em simulador? Acho que a pergunta vai para os dois, comandante Scherer, comandante Exheimer, que deram instrução aí nesses equipamentos quando tinham uma quantidade menor, né, de automação, e agora cada vez mais, né, e a indústria traz essa demanda, né, de que o pessoal às vezes chega com alguma dificuldade de entender e lidar aí com os problemas que também esse tipo de equipamento, que, claro, está ali para servir melhor o piloto, mas também quando encrenca, né, é um pouco mais complicado. Como é que vocês têm visto isso no decorrer da trajetória de vocês aí como instrutores? Quer responder, chefe? Posso começar? Claro. O que é o seguinte, ó, é que nós dois, o Dexame e eu, nós somos de uma geração que a aviação era a raiz, era pilotagem, mão e tal, e a gente acompanhou essa evolução de tecnologia quando chegou o 37300, né? Depois o 67, e na EVAER nós tínhamos o curso de 1 ano, o aluno já entrava com um PC IFR Multi e fazia um monte de teoria, fazia programa de simulador de novo, programa de monomotor em avião, multimotor, nós tínhamos 3 ou 4 Seneca lá, e nos últimos 3 meses fazia o G-Training. E era manual mesmo. E às vezes teve um aluno lá que não estava bem, aí fizemos um conselho de voo e tal, né? E aí ele questionou a turma que estava lá resolvendo a vida dele, né? Eu não sei por que estão exigindo que eu tenha que pôr esse avião na mão se eu vou para um 37 que é totalmente automático. Existe uma falsa premissa, isso eu posso chamar uma falsa premissa, que a geração de pilotos que está vindo agora e está entrando nas empresas com esses aviões já de 4ª ou 5ª geração, como o Airbus, na Manche tem 787 ou 777, enfim, o 350, mas de vez em quando acontecem algumas coisas desagradáveis e os que analisam o evento e o que aconteceu, o que podia ter acontecido, não sei o que e tal, retornam àquela ladainha. Falta flying basic skill, né? Mas nenhuma empresa tenha, digamos assim, a ousadia de mudar. Por exemplo, o treinamento de transição lá para um avião qualquer são 10 saídas, né? A tradição é 10, 8, 12 saídas ali. E são pouquíssimas empresas que dedicam talvez uma sessão a mais para cada dupla só voo manual. E aí eles fazem o mínimo requerido que a agência reguladora exige. Olha, o mínimo é 10, então eles fazem 10 e o cheque. Porque qualquer sessão adicional é custo extra, porque o instrutor vem da linha, não sei o que e tal. Mas quando dá problema, as mesmas autoridades que dizem que não pode aumentar porque vai aumentar o custo do treinamento, as mesmas autoridades dizem que falta o Basic Flying Skill, né? E até eu assistindo a live da Kalina, com o Panda Betting e com a Cláudia anteontem, ela citou também que todo mundo se queixa que os aviadores de hoje chegam sem o Basic Flying Skill, né? E é claro que os aviões, por mais... o pensamento meu, tá? Os aviões de hoje, por mais automatizados que sejam um 787 ou um A350, topo de linha, automação, o 87 do elétrico, não sei o quê, fly-by-wire, macumã, não sei o quê, até os comandos ele já dá para ti, não sei o quê e tal, ele continua sendo avião. E os pilotos, em vez de apertar o botãozinho, deveriam saber voá-lo como avião sem automação. Mas não está previsto em treinamento nenhum, né?
Quando o Dexter me citou esse programa da TAM, de 10 sessões, né? Acho que a TAM pagava, não me lembro como é que foi ali, né? A TAM patrocinava o treinamento. E depois, eu entrei logo em seguida, em março de 2007, e peguei o trem andando, e foi não sei o quê. E depois de uns meses, um chefe lá, não sei se esse mesmo, foi lá fazer uma visita, e como é que tá, o que vocês ensinam e tal. E ele deu uma perguntadinha assim, mas 10 sessões? Por que tantas, né? O Dexame teve uma ótima lembrança de lembrar desses três, do Éder, do Brenner e do Coelho, que criaram aquele programa do nada, sem nunca ter já uma empresa. Eles tiveram uma iluminada, os três foram iluminados, cara, de escolher os procedimentos, a sequência das sessões, que agora estão fazendo 15 anos desse programa, ele continua o mesmo e continua atual, e os alunos começam de um jeito, vai, chega no voo 10 ali, pim, pam, pum, com raríssimas exceções, vão com pleno êxito, e mostrando assim, ó, que se fossem 5 sessões, não resolveria. Né? E todo mundo acha... Tem G-Training em outros lugares, né? E até com simuladores mais modernos que o G-Trainer, o tamanho da proporção é 1:1, simula todo o sistema do avião, tudo overhead, tudo bonitinho. Mas eu ouço falar, não sei se é verdade, mas eles fazem lá as 4, 5 ou 6 sessões, que é o G-Trainer, full automatizado. Né? Decola, bota ele nave, vinagre, não sei o quê, papá, aprende a operar o sistema, aprende a operar os automatismos, aprende a operar o FMS, não sei o quê, blá, 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 mas deixando em segundo plano o Basic Flying Skill. Né? Os cadetes que são formados nas empresas europeias e americanas e tal, eles têm uma introdução ao jato também. Eu acredito, por exemplo, a Lufthansa sempre foi o meu grande modelo, né? A Lufthansa fazia do 0 a 250 horas de voo em 2 anos e meio lá, com G-Trainer assim, para danar, e a British também fazia. Eu nunca esqueço que um congresso que eu fui lá nos anos 90, um chefão da British foi lá e comentando sobre o treinamento que eles faziam na academia deles lá, com 250 horas com o G-Trainer, e os alunos saíam ou para o 37-300, nos anos 90, né? Ou para o 67. E teve um voo lá da British Airways, o 67 vindo da África, acho que do Marrocos, do Abidjan, não sei ali, indo para Londres, e o comandante teve um mal-estar a bordo, não sei se foi infarto e tal, e ele apagou. E o copiloto tinha 150 horas de voo no 67, depois das 250 da academia. E esse jovem foi sozinho até Londres, pediu auxílio lá para uma comissária para fazer a fonia e tal, não sei o quê. Mas o cara contou com orgulho, assim, ó, a nossa academia provou que o treinamento está certo. E eles faziam, na época, 10 sessões de voo manual. Né? Outro grande paradoxo é que as empresas que voam full automático, quando fazem uma seleção de pilotos, fazem o piloto fazer uma avaliação do simulador totalmente manual. Quer dizer, se um piloto voa numa empresa que tem um padrão operacional que exige automação até acima de 200 pés e até 200 pés na aproximação, quando faz uma seleção, exige full voo manual. Ninguém sabe disso. Então, há um paradoxo ainda no mercado, né? Que eu não sei se eu estou errado, Dexime, mas um programa de transição para o jato da empresa, né? São 10 sessões, não está previsto na sessão 1, 2 ou 3 que tu tenha lá um exercício de pilotagem, faz coordenação, atitude de potência e tal. No primeiro voo faz isso, tem um checklist, tem a empresa, no segundo tem plano hidráulico, no terceiro o flap não recolhe,
No quarto voo, o trem não sobe, o flap não desce, a pressurização, descida de emergência, o sexto voo perde o motor. Não há tempo para desenvolver habilidade de pilotagem. Né? Então, esse é o que eu penso. Dexamer, fala tu aí. Eu assino embaixo tudo isso que o Scherer falou. Ele falou tudo sobre o assunto, é exatamente isso. O que tem de voo manual num treinamento desses é muito pouco. E a desculpa sempre é essa: não, mas não dá, tem que fazer tudo, é a exigência da ANAC, não sei o quê. Mas está claro que automatismo é uma coisa fantástica, isso é irreversível e cada vez vai ficar melhor, né? Mais soluções, vai trabalhar melhor. Mas eu não sou um saudosista, eu sou nostálgico, mas aí é questão de gosto. Mas eu tenho certeza que isso é questão de muito pouco tempo. Isso vai ter que acontecer, essa forçada no treinamento manual e visual, e desliga tudo, e agora vamos ver se você sabe voar mesmo. Aliás, a colocação nem deve ser essa. Agora vamos aprender a voar na mão. Né? Ninguém tem obrigação de chegar sabendo, porque também não aprende direito. Então, eu acho que não vai ter jeito, vai ter que se alocar mais horas, mais sessões para fazer isso. Porque você usou aí as duas palavras-chave, né? Atitude e potência. Tem um treinamento lá de unreliable speed, que todas as empresas fazem, que é com perde todos os instrumentos, você fica só com potência e atitude. Nariz, para cima, para baixo, tantos graus, né? Se você fizer a coisa certa, você dá a volta ao mundo. Se tiver gasolina, lógico, ou querosene suficiente, você pode dar a volta ao mundo. Você não vai nem ganhar altura, nem perder, não vai disparar velocidade, não vai estolar por perda de velocidade. E dá para subir, para descer, para fazer procedimento, para dar flap e tal, tudo tem tabela para isso. Mas por quê? Porque está lá o tal do atitude e potência. É sempre uma para determinada configuração do avião. Bota tanto de potência e põe o nariz do avião em tal grau, você faz qualquer coisa. E esse é o segredo do voo. E por isso que eu insisto muito para os alunos: olha, vão vendo desde a primeira sessão, vai fazer uma aproximação aí no piloto automático, olha quanto ele põe de pitch, potência, guarda, grava isso. Você vai, quando fizer na mão, vai fazer igual. Então, eu acho que não tem escapatória, a indústria aeronáutica vai ter que repensar isso aí tudo. Não sei como que vão fazer, mas a Azul já está fazendo bastante treinamento. Não tem uma determinada sessão desse simulador periódico em que já é reservado um bom tempo para o piloto ficar voando em volta do campo, desliga tudo, posa, remete, decola, muda a pista, sabe? Para ver que dá para fazer. Né? Tá boa. Isso aí é um caminho sem volta, vai ter que fazer. Hoje os handle skills são cobrados, principalmente em seleção, para entrada, mas depois acaba não tendo essa continuidade na empresa, né? Que, pois é. Principalmente o piloto não é conduzido a isso, né? Essa atitude manual. Gente, antes da próxima pergunta, um abraço aqui do Vinícius Conte, tá? Da 24. Manda um abraço lá de Brasília, tá? Foi meu aluno do Dex, do Scherer também. Está bem feliz aqui, não conseguiu mandar uma pergunta, mas manda um abraço aqui para a gente. Nessa linha, seguindo, tá? Até porque tá chegando no final, infelizmente, aí do nosso bate-papo. Eu acho que uma pergunta que entra nessa linha, acho que é uma pergunta mais geral, também vale para o comandante Scherer, vale para o comandante Alexander. A pergunta do aluno é o que ele deve esperar no final do programa Jet Trainer da PUC, o que ele deve esperar no treinamento depois na empresa aérea, né? Quando for fazer o simulador na empresa aérea. Acho que a pergunta, claro, dele deve ser mais em termos de competências, de habilidades. O que tem que ser mirado, né? O que o aluno tem que cuidar bastante para ter uma boa formação no JET e chegar pronto ali
para o simulador na empresa aérea, porque nós estamos justamente aqui com a continuidade, né? O comandante aéreo dá o start aí no treinamento do pessoal e o comandante tem que sair depois complementa lá na empresa. Então, o que esperar, tá? A pergunta vale para os dois. Comandante aéreo, você quer começar? Não estou Tem gostando. camarão, mas tem camarão embaixo. Eu sei, aquilo. A gente encerrar em seguida. Quer começar dessa vez, Dexter? Bom, também concordamos nisso, né? Tudo depende muito de onde o rapaz vem. O programa de treinamento, a qualidade do ensino teórico e do treinamento prático da PUC, a gente conhece bem. Então, um aluno que passa pela PUC, por exemplo, ele vai chegar em qualquer empresa e, em princípio, não deve ter problemas nenhum, porque ele já chega lá com as habilidades, e eu digo até tanto as técnicas como as habilidades não técnicas, né, de solução de problema, de aplicação de procedimento, de alerta situacional, de conhecimentos, isso tudo, ele já chega lá com a bagagem pronta. E o treinamento que ele vai enfrentar na empresa é muito semelhante a esse, até a sequência das manobras é muito parecido, porque o treinamento do Jet Trainer da PUC já foi inspirado lá no velho manual de operações da Varig, né? Então, isso é eterno, não vai mudar. Então, se o jovem fez um bom treinamento e passou por essa sequência de manobras e de anormalidades e emergências, não vai ter problema mesmo. Vai ter que estudar, óbvio, estudar sempre. Até piloto tem que estudar hoje em dia, mas ele vai passar bem, sim, por isso. É claro que tem gente que vem de outros lugares com uma formação mais deficiente, a gente vê isso também, e aí, meu amigo, é a conquista pessoal. Tem gente que se esforça, se vira e sai muito bem. Tem gente que não consegue, mas por deficiência pessoal. Eu acho que o que está sendo feito hoje está sendo bem feito, sim. Eles chegam lá e vão enfrentar dentro da empresa aérea um treinamento bastante semelhante, com uma rotina e com uma sequência muito parecida com o que fazem, por exemplo, na PUC, que é o que a gente conhece. É isso. Bom, do meu lado, já me perguntaram, né, sobre o programa da PUC de Jet Trainer, né? Afinal de contas, para que serve, né? E eu, nesse tempo que eu estou aqui tratando disso, eu me dei conta o seguinte, ó, essas 10 sessões que nós temos, eu colocaria, talvez, assim, observação minha, não da instituição, né? Talvez uns 50% consolidação de competências em voo por instrumento. Tá? E os outros 50% dividido assim, talvez meio a meio, um pouquinho mais, um pouquinho menos, entre o CRM e o voo do jato em si. Tá? Que, na verdade, eu me lembro, a transição, quando eu fiz do Eletra para o 27, eu tive dificuldade no simulador, assim, o jato reage diferente e tal, não sei o quê. Mas eu não tinha problema nenhum de FR, já tinha, acho que umas 5, 6 mil horas de voo, e puro FR, no DC-3, no Avo e Veleta, o tempo inteiro voando de FR, e mesmo que o dia bonito a gente fazia IFR, fazia, sabe, vetoração, inclusive. Então, não tinha nenhum problema de FR, então, o tempo todo foi na minha conversão da minha técnica e da minha competência em pilotar avião, foi para me converter à questão do jato. Mas, no caso do aluno com 100 e poucas horas de voo, o voo IFR, assim, vou dizer, mas não é a mesma coisa, é parecido. Você intercepta uma radial no Seneca, você intercepta a radial no jato também. Mas no Seneca, você interage direto com o avião. Você está com a mão no comando, diz assim, eu quero ir para cima da CDI. Aí a mão faz isso por você. E no jato, o aluno diz assim, não, quando eu chego ali, eu intercepto a radial.
Aí eu comento, escuta, mas não tem nenhum botão aqui em cima no MCP, no Modo Control Panel, escrito assim, interceptar radial, ou descer para 4.500 pés. Você tem que formular um modelo, assim, não, eu vou selecionar, vou girar e vou apertar. Você tem que aprender a conversar com o automatismo do avião. Então, essa conversão de doutrina, de pilotagem, ou de técnica, o que seja, é um pouco trabalhosa. Tá? Então, eu diria assim, os 50% do nosso Jet-Trainer aqui é voltado à consolidação de competência de voo por FR e 25% do CRM. O CRM é um aprendizado que a gente não consegue fazer uma internalização de jeito de se comportar a bordo em 10 sessões. Porque nas 2 ou 3 primeiras sessões não dá para falar CRM, é tudo jato, IFR e tal. A partir da 4ª sessão, então, a gente começa a puxar um pouquinho mais a questão da interação entre um e outro e tal, e até o aprendizado de como que o Pilot Monitoring vai fazer uma intervenção para o PF se ele está fazendo algo diferente do previsto ou está fazendo algo, um desvio que configura uma infração ao padrão operacional, ou o quê, né? Então, o jeito de abordar, ele também precisa aprender. A gente dá algumas dicas, mas não dá para ensinar tudo, porque é uma mudança de atitude, uma mudança de comportamento, e não consegue mudar o comportamento em 4 ou 5 sessões. Enfim, o jato, enfim, os outros 25%, jato, claro, entender que o motor demora um pouco a reagir à velocidade manete, a questão de usar o N1 como parâmetro para determinar potência e atitude, não sei o que e tal. O pitch, ele varia de -5, -3, 0, 1, 5, 10, até 15, até 18. Né? É uma amplitude muito grande, né? A amplitude de variação de atitude de um Seneca, que ele varia de 0 a 5 ou 6, quando muito. Né? Sabe? É tudo duplicado. Né? E aí, o que nós queremos que o nosso aluno de Jet-Trainer, ele consolide essas competências de voo por instrumento, familiarizado com o CRM e familiarizado com a operação de jato, que ele possa ir para uma empresa, ele não se preocupe com essas coisas, ele já foi introduzido ao CRM, ele já sabe como fazer, né? Já sabe operar voo por instrumento, ele não precisa pensar nisso, ele voa natural, ele só se dedica voando no âmbito do voo por instrumento, ele tem uma pane que resolve. Tem a PAC que não abre, o gerador que não funciona, o SAP que não desce. Então, ele vai conseguir trabalhar essas outras coisas assim, de modo confortável em termos da sua pilotagem. É isso que eu penso. Beleza. Muito bom. Sherry, obrigado pela participação, comandante Lexheimer. Não sei se tem mais alguma pergunta. O pessoal do DACAS quer dar mais alguma... tem mais algum recado? Eu quero dar um recadinho breve. Primeiro, agradecer ao professor Scherer e ao Dex por participarem. Foi realmente muito interessante ouvir as experiências e o que nós, como futuros pilotos, temos que nos preparar, principalmente para a linha aérea, que é o desejo de todos que estão conosco hoje. Só quero dar um aviso para o pessoal inscrever aqui o Forms para as aulas complementares. E que amanhã a gente volta no mesmo horário também, às 7h30. E, bom, creio que os meus recados são esses. E agradecer de novo aos dois e, claro, ao Zanoni por ter feito também a mediação. Foi um painel muito interessante mesmo. Obrigado, gente. Comandante Lexheimer, esperamos a sua visita aqui, tá? Estamos com saudade aí, já faz um... Agora já dá para ir. Agora já dá para expor um pouco mais. Daqui a pouco volta a Copa Dex aí, será que não, hein? E não sou eu que organizo, eu sou só o nome da taça, né? Não tem que organizar. Mais, Quem sabe o ano que vem, né? Fazemos aí um torneiozinho. Exato, temos que
mobilizar. Muito obrigado, hein, pela oportunidade, por estar com você, sempre é tão prazeroso, muito bacana mesmo a iniciativa. Obrigado pelo convite, obrigado pelo Scherer aí, por conviver contigo, sempre é um prazer, Scherer, todos vocês. E tocando em frente, uma última mensagem, parabéns a todos vocês pelo Dia do Aviador que vem aí, e parabéns também pela bela profissão que escolheram, acho que todos vão ser muito felizes nisso aí. Abraço a todos aí, obrigado. Eu fiquei curioso, desculpe, aqui tem um comentário aqui no chat que botou assim: que suavidade, precisão e maestria, mesmo sem CRM. Parece um balé operação. A que se refere isso aí? Fiquei curioso agora. Roberto? Foi lá no início, acho que foi no vídeo do Eletra. Ah, tá. Pilotando Eletra. O Eletra é um avião maravilhoso. Cara, aquele comando, rapaz, é um veludo. Eu tenho pena dos que colocaram aqui assim, nasci na época errada. Vocês não sabem o que perderam. Mas, enfim. Ficamos só com gostinho. Só gostinho, né? Gente, muito obrigado pelo convite honrado. Parabéns pela organização do pessoal do DACA aí. E também obrigado aos participantes aqui, da audiência aqui. Foi uma honra poder falar para vocês aí. Um abraço para todo mundo aí. Obrigado também pela participação de todos. Claudinha. Tchau, tchau. Mil beijos.